Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora: Zubeldia mexeu no time e o São Paulo tomou um empate doído, hein? Complicado o empate que o São Paulo tomou em casa para o Alianza Lima. Vamos falar sobre isso. Antes, deixar o like, se inscrever no canal, tudo isso você faz aqui embaixo. Aqui embaixo também, no primeiro comentário fixado do vídeo, tem o link para você baixar o app do Flash Score, que é o aplicativo que eu uso no meu trabalho para acompanhamento de jogos em tempo real, classificação em tempo real, além de resultados, próximos jogos, estatísticas dos clubes, dos jogadores, tudo isso de graça no seu celular. Você não paga nada nem para baixar, nem para usar. Vem no primeiro comentário fixado, clica no link e faz o download do Flash Score. Estou gravando esse vídeo na manhã de sexta-feira, depois de na quinta o São Paulo ter vivido uma noite de alegria no primeiro tempo e de decepção, muita decepção no segundo. Para quem não acompanhou o jogo, São Paulo recebeu o Alianza Lima no Morumbi e num primeiro tempo que funcionou muito bem, num primeiro tempo em que o torcedor são paulino ficou satisfeito vendo um garoto como o Lucas Ferreira começando jogando, aberto pelo lado direito, do outro lado o Ferreirinha, né, o Ferreira mais experiente, com Caleri e Luciano por dentro, e um São Paulo que, com o Marcos Antônio funcionando muito bem, né, fazendo aquela dupla função, voltando para marcar, para recuperar a bola, para bloquear as pouquíssimas jogadas do Alianza Lima no primeiro tempo, e saindo, aparecendo, passando, fazendo infiltração, dando assistência, como no lance do segundo gol do Ferreirinha. Então era um São Paulo que funcionou muito bem no primeiro tempo, abriu 2-0, foi para o intervalo tranquilo. Eu imagino que o torcedor que estava na arquibancada do Morumbi estava projetando uma goleada, estava projetando fazer saldo no segundo tempo. E no segundo tempo, teve no intervalo a troca do Arboleda pelo Juan Tressoldi, machucado o Arboleda, né? Então o Arboleda saiu. E no segundo tempo o jogo mudou completamente, pelo menos, especialmente depois que o Arboleda, depois que o Zubeldia fez uma troca que foi tirar o Ferreirinha, autor dos 2 gols do São Paulo no primeiro tempo, na troca pelo Wendel. O Wendel, lateral esquerdo. Então ele dobrou lateral esquerdo, né? Enzo Dias de lateral, o Wendel na linha do meio campo. Nada contra o Wendel, que eu acho um bom jogador, apesar de ter entrado na função que não é a dele, né? O Wendel é lateral esquerdo, mas principalmente pela postura, pelas sensações que isso gerou, que essa troca gerou, que foi naturalmente um São Paulo recuar, ou São Paulo se retrair. Não sei se foi ordem do Zubeldia, imagino que não. Se eu tivesse que dizer se foi ou não, eu diria que não. Não sei se foi um instinto natural dos jogadores de estarem com 20, a troca é aos 20 do segundo tempo. Não sei se foi uma coisa natural dos jogadores, vendo o tempo passar e garantindo um bom 2-0. Não sei se foi um recado, não uma ordem explícita, mas um recado que os jogadores perceberam, tirando um ponta que tinha feito 2 gols incisivo, e colocar um lateral fazendo a função, dobrando os laterais ali, Enzo e Wendel. Mas o fato é que o São Paulo teve uma postura um pouco mais reativa depois, e o Alianza Lima, que a gente tinha falado aqui naquele vídeo lá de apresentação dos times da Libertadores, que o Alianza Lima é um time que tenta jogar, é um time que tenta gerar jogo. E aí o Alianza Lima foi, não sei se também teve a injeção de ânimo do lado do Alianza Lima de ver, opa, os caras estão recuando, vão para cima. Ou se de fato foi a intensidade que aumentou do Alianza Lima com a intensidade do São Paulo diminuindo. O Alianza Lima foi para cima e empatou o jogo. O Castilho aos 26, não, aos 26 não, 21, aos 21 do segundo tempo, diminuiu, e o Kevin Quevedo
aos 31 do segundo tempo, empatou o jogo. E aí começou o desespero no Morumbi. O Zubeldia fez logo 3 alterações, tirou o Luciano, meteu o André Silva para ter uma segunda peça de força ofensiva na área, tirou o Ferrarese, botou o Cédric espetado também, tirou o Enzo Dias, botou o Matheus Alves e trouxe o Wendel para o meio campo, trouxe o Wendel para a lateral esquerda para ganhar um pouco de força no meio campo. O fato é que depois do empate o São Paulo ficou muito nervoso, foi para cima de qualquer jeito e muita bola pingada, muita bola aérea, muita bola para o Caleri brigar na frente, e acabou que até nem gerou tantas chances assim, uma ou outra chance numa abafa, uma bola que bateu na rede pelo lado de fora já na reta final do jogo, e o jogo ficou 2-2, que é um resultado muito ruim, menos pela configuração do grupo, né? Porque se você olhar aqui, peguei isso lá no app do Flash Score, tá? Tem classificação de todos os grupos e tudo. Libertad lidera com 6, São Paulo tem 4, Alianza Lima 1 e o Tajeres 0, que perdeu os 2 jogos. Menos em termos de classificação, mas mais em termos de sensações, porque foi a primeira vez que o Alianza Lima veio ao Brasil. O Alianza Lima jogou ao Brasil pela Libertadores e conseguiu pontuar. Então, assim, é um resultado ruim, um resultado que termina com a torcida irritada, com a torcida vaiando, um resultado que coloca ainda mais pressão em cima do Zubeldia. Na entrevista coletiva, o Zubeldia, ele se defendeu dizendo que ele tinha que tirar o Ferreirinha, porque o Ferreirinha é um jogador propenso a lesões e que se ele jogasse até o final, na intensidade que o jogo estava pedindo, ele iria estourar. E essa foi a defesa do Zubeldia. E aí, automaticamente, eu não estou dizendo que é mentira, acho até que tem muito sentido, o Ferreirinha tem problemas de lesão, sim. E aí fica ainda mais contrastante isso, porque o Zubeldia, no jogo de estreia do São Paulo na Libertadores, ele botou o Oscar arriscando ter lesão e teve, né? Então ficou essa questão. Aí você pode, olhando o copo meio cheio, o copo meio vazio, você pode dizer: para estourar o Oscar você não pensou 2 vezes, para estourar o Ferreirinha você está preocupado e essa troca atrapalhou o jogo. É o pensamento do copo meio vazio. O copo meio cheio é falar: cara, ele aprendeu, né? Ele perdeu um titular por ter esticado a corda, que foi o Oscar, e agora agora preservou o Ferreirinha. O fato é que a mudança foi muito ruim para os destinos do jogo. E logo depois de falar isso, o Zubeldia ainda deu uma cornetada no elenco, né? Ou na formação do elenco, que ele diz: eu não tenho jogador de velocidade, eu não tenho opção de velocidade ali, por isso que eu coloquei o Wendel, não era para ficar tão retraído, mas acabou que ficou. É curioso, eu fui lembrar e fiz uma associação, e só para pontuar, muita gente, muito debate depois do jogo se o Zubeldia seria demitido ontem mesmo, e aí as informações da nossa Priscila Senhorante, que cobre o São Paulo na TNT Esporte, disse: não tem nenhuma chance do Zubeldia ser demitido hoje, o Zubeldia vai continuar. O Zubeldia, nada mudou dentro da percepção da direção do São Paulo. E depois, conversando com pessoas próximas do São Paulo, de fato é uma pressão muito grande, de torcedor isso claro, tá muito evidente, de imprensa também, e muita pressão de conselheiros para demitir o Zubeldia. Mas o Júlio Casares e o Belmonte, que mandam no Departamento de Futebol de São Paulo, estão muito convictos de manter o Zubeldia. Isso me lembrou aquele momento ali da época da pandemia. Isso me lembrou ali naquele princípio de 2020, que o São Paulo jogava muito mal com o Fernando Diniz, e o São Paulo foi eliminado do mata-mata do Campeonato Paulista, perdendo para o Mirassol, naquele jogo todo esquisito, do Mirassol ter
buscado jogador ali para montar o time em cima da hora, porque tinha feito a paralisação da pandemia, contratos tinham acabado e depois ele fez uma busca lá para montar um time e eliminou o São Paulo dentro do Morumbi. E ali ficou muito pesado o clima para o Fernando Diniz. Muita gente querendo o Fernando Diniz demitido. E a direção na época, que era ainda do presidente do Leco, bancou o Fernando Diniz, né? E acabou se mostrando uma decisão correta bancar o Fernando Diniz naquela ocasião, embora toda a pressão. Porque depois o Fernando Diniz conseguiu montar um belo time do São Paulo que brigou e foi líder do Campeonato Brasileiro praticamente todo, aquele brasileiro de 20 que terminou em 21. Ou seja, e fez uma boa campanha de semifinal de Copa do Brasil e tudo. Ou seja, a decisão ali de manter o Diniz foi uma decisão acertada. Ele conseguiu superar a má fase e conseguiu apresentar coisas boas. Conseguiu apresentar evolução do time. O time jogou muito bem em vários momentos ali, até aquela derrocada na reta final do Brasileiro, aquela eliminação para o Grêmio na semifinal da Copa do Brasil atrapalhou demais, o São Paulo sentiu demais aquela eliminação, mas a decisão ali, que parecia muito errada de manter o Fernando Diniz, foi uma decisão correta. Tem uma questão aí importante. A época que a direção do São Paulo manteve o Fernando Diniz, não tinha torcedor no estádio, porque era a época da pandemia, os jogos eram sem torcida. Eu tenho convicção que se houvesse torcida, uma eliminação como foi do Mirassol, ia estar todo mundo lá no portão em que o ônibus do São Paulo sai, falando palavra de ordem, xingando o Diniz, xingando a diretoria. Eu não sei se a decisão seria a mesma, mas me parece que, eu ouso dizer que se tivesse torcedor, o Fernando Diniz não teria continuado lá em 2020, que era uma pressão muito grande, um trabalho muito frágil até ali. Agora é um panorama diferente. Nós não estamos vivendo pandemia, nós não estamos vivendo jogos sem torcida, o torcedor está presente, o torcedor está fazendo pressão, o torcedor está na rua, o torcedor está apoiando o time, tá vaiando, tá criticando no fim de jogo, como foi ontem. Então, assim, acho que é um cenário diferente lá. Mas me lembra muito a convicção da direção atual do Casares e do Belmonte. Me lembra muito o que fez o São Paulo na época do Diniz lá, que todo mundo pedia, torcedor via rede social, não no estádio, mas jornalista, conselheiro pedia a demissão do Diniz e decidiram não demitir. Agora, você tem uma pressão muito grande. E agora, você precisa se perguntar, o Zubeldia consegue tirar, de fato, algo mais desse time? Ontem, o primeiro tempo, deixa uma indicação ali que o Zubeldia trouxe algo novo ali, né? Um Marcos Antônio mais novo, botou o Ferreira titular, funcionou muito bem aquele corredor com Enzo Dias e Ferreirinha, então Calleri ainda precisa subir de produção, mas, enfim... Aí fica a questão, porque a pressão em cima do Zubeldia é muito grande. São Paulo recebe o Cruzeiro no Morumbi no domingo, e aí fica aquela dúvida para ver o que o time vai fazer, o que o time vai apresentar, porque de fato a pressão em cima do Zubeldia é muito grande. O ponto de demissão de treinador é querer saber se a gente vê o grupo entendendo o que o treinador está querendo, o grupo entendendo a capacidade do treinador de tirar coisas do grupo. Pela forma como os jogadores estão se manifestando com o Zubeldia, não me parece que é um caso que o Zubeldia não consegue passar mais nada para o grupo. Então talvez isso esteja segurando o Zubeldia. E não acho que seja absurdo, porque de fato... o gol do Alisson lá contra o Tajeres na Argentina e que ele sai para abraçar o Zubeldia, você vê ali que tem coisa ali. Talvez isso esteja segurando o Zubeldia, mas a pressão é muito grande e a sequência de resultados, e ontem ele tirando o Ferreirinha e botando o Wendel, ainda que seja algo circunstancial do jogo, trouxe uma pressão muito maior ainda
para cima do Zubeldia. Vamos ver, você, torcedor São Paulino, acha que o Zubeldia tem que cair? Acha que dá para manter? Acha que tem como tirar algo bom desse momento? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Vem aqui no primeiro comentário fixado, baixa o app do Flash Score, totalmente de graça no seu celular. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau.